Aqui do meu lado está o Padre Wagner, que alegria recebê-lo. Padre, bem-vindo à sua bênção. Que Deus lhe abençoe, uma alegria toda minha estar no programa Deus Proverá. Alegria estar com o Felipe, a Sônia e todos aqueles que nos acompanham pela TV Canção Nova. Padre, a gente celebrou então nesse final de semana mais 2 ordenações, para o final do ano mais diáconos aí, e essa extensão do sacerdócio do Padre Jonas. Hoje nós temos muitos padres, o senhor foi um dos primeiros também que foi se ordenando, e hoje muitos outros, né, Padre? Com a graça de Deus, né? Ou seja, o fato da Canção Nova ter como fundador um sacerdote, isso é muito significativo, o que também acaba contribuindo para o despertar e o incremento das vocações ao ministério ordenado. Então, eu também tenho a graça de ser padre aqui da Diocese de Lorena e ser padre Canção Nova, de viver a graça desse carisma, de viver a graça desta missão, de evangelizar em comunhão com tantos irmãos padres da Canção Nova. A gente, no programa passado, já começou a falar um pouco mais sobre vocação. Temos convidado, né, quem nos assiste a, de repente, fazer uma experiência Vocação Canção Nova. Eu queria que o senhor partilhasse um pouquinho o ano que o senhor entrou e se desde que o senhor entrou, o senhor já pensava em ser sacerdote. Não, eu tenho, assim, uma história vocacional que me remete à minha infância, certo? Porém, sou natural do Rio de Janeiro, depois eu participei de alguns movimentos de igreja que contribuíram com a minha vocação para o sacerdócio. Eu estava na Academia Militar das Agulhas Negras, eu era cadete da AMAN, eu fazia, portanto, a carreira para o oficialato do Exército Brasileiro, quando eu tomei a decisão de deixar essa carreira para seguir determinadamente a vocação sacerdócio. Claro, eu queria ser padre na minha diocese, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. E aí entrou a Canção Nova, porque sempre houve assim uma comunhão, né, entre os militares que moravam ali em Resende, né, católicos, com a Canção Nova, sobretudo a Casa de Queluz, a nossa Casa de Queluz. E eu conheci a Canção Nova dessa forma, de modo que, me recordo também, eu estava no primeiro ano da academia, quando o Padre Jonas fez uma noite de louvor lá dentro do auditório, né, da Academia Militar das Agulhas Negras. Foram os meus primeiros contatos com a Canção Nova. Quando eu deixei a academia, eu deixei na metade do ano de 1992. Eu não podia ingressar diretamente no seminário da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o Seminário São José, porque as aulas estavam já caminhando, né, o processo formativo. Eu tinha que esperar o começo do ano de 1993. Foi quando uma pessoa, uma irmã lá de Resende, ela me deu essa motivação. Por que você não aproveita para passar um tempo, fazer uma experiência na Canção Nova? Para quê? E eu vim para a Canção Nova em 1992. Exatamente, eu comecei a morar na Canção Nova no dia 7 de setembro de 1992. Aí, é claro, gostei da comunidade, né? Eu me integrei muito bem na vida comunitária. E aí, ali com a ajuda da Isabel Guatura, não é, que era responsável da Casa de Queluz naquele ano, com a ajuda da Isabel Guatura eu fiz um discernimento vocacional, não é? E aí já são quase 21 anos. Padre, a gente tem umas imagens, né, da sua ordenação, a gente vai acompanhar e falar um pouquinho sobre os frutos me ajuda do aí. sacerdócio. Me ajuda aí. Fazendo memória, Padre. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem-querer. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos
como na primeira vez. E a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor. Padre, a gente sempre faz isso aqui no Deus Proverá. Emocionante, Felipe sabe, viu? O Felipe gosta também que a gente faz esse momento de lembrança, de história, porque todos temos uma história. O senhor estava falando que foi da ordenação diaconal. Sim, eu fui ordenado diácono no dia 25 de julho de 1999. Eu, o padre Edmilson e o padre Jurandir. Né? Nós três fomos ordenados diáconos juntos. Então ali são imagens da nossa ordenação diaconal no dia 25 de julho de 1999, no dia do apóstolo São Tiago. Padre, nesses anos o senhor tem também toda uma caminhada aí no seu sacerdócio. O senhor morou em Roma, né? Voltou já doutor em teologia moral. A gente tem os seus livros aqui. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa caminhada, sobre esta coletânea, né? Vou dizer assim, é fruto também daquilo que o senhor experienciou lá, dos seus estudos, da sua atuação também como formador da comunidade, formador geral. E nós assumimos uma vocação para o serviço da igreja, para o serviço do povo de Deus. Não é somente para uma realização pessoal. Toda vocação na igreja tem como significado este segmento qualificado de Cristo. Não é? Todo fiel batizado tem uma vocação. A vocação à vida cristã, a vocação ao discipulado de Cristo. Mas depois na vida da igreja existem serviços, existem ministérios, como por exemplo o ministério ordenado para o serviço da igreja, para o serviço do povo de Deus. Deus me deu a oportunidade de fazer uma especialização em teologia moral, um doutorado que eu fiz na Academia Alfonsiana. Eu defendi a minha tese em fevereiro de 2009, e eu escrevi sobre o tema da formação da consciência moral, porém pegando um pouco a experiência formativa da comunidade Canção Nova. Dentro desse universo dos movimentos eclesiais e das novas comunidades, eu quis investigar até que ponto os movimentos eclesiais e as novas comunidades contribuem para a formação da consciência moral dos seus membros. Não é? Então a ideia foi essa, trabalhar esse tema para que isso depois se tornasse um dom, um serviço para a igreja. É claro que com a especialização em teologia moral, eu sou professor de teologia moral, né, no nosso Instituto de Teologia Bento XVI, aqui da Diocese de Lorena. Já dei aula em outros lugares, como por exemplo na Faculdade Deoniana em Taubaté, e em outros lugares eu já dei aula, sempre prestando esse serviço para o enriquecimento da fé de tantos irmãos e irmãs, principalmente a formação daqueles que se preparam para o ministério ordenado, para o sacerdócio. Então, meu objetivo foi fazer um doutorado para a qualificação do serviço da igreja. Eu estou mostrando aqui, padre, os livros, mas queria que o senhor também contasse para quem está em casa. O bom de falar com quem escreveu é que divulga melhor. Qual é o público a quem interessaria este livro? Não é só para quem participa de comunidades, mas quem está também nas suas paróquias, engajado dos movimentos, enfim, as diversas pastorais. Qual é a contribuição também que essa coletânea de livros pode oferecer para esses leigos e leigas que estão espalhados aí pelo Brasil? Então, veja bem, são 4 livros, justamente porque eu fiz uma tese doutoral com 4 capítulos, né? Com 4 capítulos. Aí, quando eu voltei para o Brasil e com a ajuda também da Canção Nova, da editora Canção Nova, eu tomei a decisão de publicar a tese doutoral. Nós tomamos a resolução de transformar cada capítulo da tese em um livro. Então, a sequência é o azul primeiro, não é? A formação da consciência moral nas novas comunidades, onde eu trato sobre essa questão. O que é a consciência moral? Do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do magistério da igreja. O que é a consciência moral? E aí, o que devemos fazer para a formação da consciência moral? Para que as pessoas possam realizar a sua vocação à vida cristã. E, particularmente, pegando aqui a experiência das novas comunidades. O segundo livro é o amarelinho, as novas comunidades no contexto sociocultural
contemporâneo. Aí eu trabalho exatamente o que vem a ser uma nova comunidade dentro desse universo dos movimentos eclesiais, né? Aí eu trabalho a questão de carisma, missão, recuperando um pouco alguns elementos doutrinários do Concílio Vaticano II, eclesiologia de comunhão, a promoção do laicato, certo? A questão da teologia dos carismas. Isso tudo contribuiu para o surgimento e o incremento das novas comunidades. Também trabalhei muito aquele documento, a exortação apostólica pós-sinodal do Papa João Paulo II, Christi Fidelis Laity, porque nesse documento o Papa João Paulo II fala sobre as associações de fiéis, os movimentos eclesiais, as novas comunidades, apresentando ali, por exemplo, a questão das características eclesiais desses movimentos eclesiais, né? Depois, terceiro livro, aí eu entro no universo mais particular, que é a comunidade Canção Nova, uma escola de formação. Porque muitos conhecem a Canção Nova pela televisão, pelo sistema de comunicação, pelos encontros, acampamentos, as músicas, mas poucos conhecem a comunidade e todo o processo formativo que os membros da comunidade vivem, né? Todo o processo formativo. Então aí eu apresento um pouco a história da Canção Nova, Padre Jonas como fundador da Canção Nova, as motivações que Deus deu a Padre Jonas para fundar a Canção Nova, e um pouco da história e todos os nossos trabalhos e o processo formativo. E o último livro é esse verdinho, a análise do projeto formativo da Canção Nova. Porque aí eu pego o que a Canção Nova tem como trabalho formativo, como conteúdo, como estrutura de formação, e eu faço uma análise crítica, não somente destacando os pontos positivos, mas também apresentando aqueles pontos que devem ser ainda melhor trabalhados, né? E aí, claro, foi um grande desafio para mim, porque depois que eu fiz tudo isso, aí, né, fui eleito formador geral da comunidade, agora o trabalho é ter que recuperar, né, e melhorar um pouco o nosso processo formativo. O senhor mesmo já se deu dicas para esse novo trabalho, misericórdia, né, misericórdia. Padre, mas ouvindo o senhor, eu fiquei refletindo também sobre os testemunhos que a gente vai ouvindo de que muitas comunidades novas surgiram também a partir da Canção Nova e a partir do Padre Jonas. Então, aqui também é um pouco desse legado, né, por escrito, daquilo que Deus realizou também a partir do Padre Jonas e da Canção Nova para o surgimento das novas comunidades. É bonito perceber essa ação de Deus também, né, Sem Padre? dúvida. E depois você também perguntava sobre os destinatários dessa obra, né? Então, é claro que são os membros das novas comunidades, mas também, eu diria, aos bispos, aos nossos pastores, aos sacerdotes, que eventualmente querem conhecer o que significa a realidade das novas comunidades, mas também catequistas, todas as pessoas que estão envolvidas no mundo pastoral, mas, por exemplo, também os pais, né? Por exemplo, o primeiro livro, que é a Formação da Consciência Moral nas Novas Comunidades, é um livro que também trabalha elementos da formação da consciência. Então, quem é educador, quem trabalha no mundo da formação, certamente o livro dará uma contribuição, não é? Agora, é claro, existe uma linguagem técnica, porque é uma tese doutoral, né? Alguns podem se assustar um pouco com a linguagem. Depois tem a questão as notas de rodapé, que eu fiz questão. Normalmente os livros da Canção Nova não tem notas de rodapé, não é? O pessoal cita um catecismo, cita uma coisa ou outra, mas aí tem nota de rodapé para acabar com o mundo, né? E livros em italiano, livros em francês, em inglês, porque eu fiz toda uma pesquisa doutoral, né? E o nosso agradecimento a Deus, porque tornou o Padre Jonas não somente um pai da Canção Nova, mas um pai para muitas comunidades, né? Os fundadores das novas comunidades, particularmente aqui do Brasil, sempre dão esse testemunho de o quanto que essa paternidade espiritual do Padre Jonas contribuiu também para o surgimento e o incremento de tantos outros carismas presentes nas novas comunidades aqui no Brasil. Desde já quero agradecer a sua presença, a contribuição também de levar até quem está em casa o fruto desse trabalho, que, como o senhor disse, o ministério é um serviço e cada vez mais isso vai acontecendo também. Padre. Deus seja bendito.